Para começar o vídeo, eu vou fazer uma comparação da malha ferroviária brasileira, de longa distância, com a de outros países pelo mundo. Então, no Brasil inteiro, de norte a sul, nós temos somente 1.500 quilômetros desse tipo de ferrovia. A Argentina, que é menor do que a gente, tem o dobro de ferrovias, 4.400. Espanha, que tem uma área de Minas Gerais, tem 15.000, 10 vezes mais do que a gente. Inglaterra, que é um país pequeno também, tem 16.000 quilômetros. A África do Sul, que é um país menor do que a gente e mais pobre também, tem 20.000 quilômetros. Estados Unidos tem 35.000 e a China possui 48.000 quilômetros. Como a gente pode ver nesse mapa da Amtrak, que administra todas as ferrovias americanas, eles têm ferrovias que cortam o país inteiro, de leste a oeste, de norte a sul. Também tem a China, que praticamente há 20 anos atrás não tinha nenhuma dessas linhas e construiu tudo nesses 20 anos, o que é surpreendente. A Espanha, que como eu falei, tem o tamanho de Minas Gerais, mas tem 10 vezes a malha ferroviária do Brasil. E a Argentina também, que possui uma malha ferroviária que liga as principais cidades do país, o que nós não temos aqui claramente. Se a gente olhasse somente para esse mapa, pensaríamos que o Brasil tem uma boa malha ferroviária para passageiros. Mas na verdade não tem, porque essa é só para carga. A informação que eu falei do começo, que o Brasil tem somente 1.500 quilômetros dessas linhas, estão aqui nesse mapa. Então aqui a gente vê duas linhas, né? Uma no norte do país, ligando São Luís do Maranhão até Paraupebas, no Pará, e outra ligando Minas Gerais a Vitória, entre Minas Gerais e Espírito Santo. E eu só consigo pensar que é uma vergonha um país como o nosso, tão grande como é, ter somente essas duas linhas para o país inteiro. Essa é a linha Vitória-Minas. Ela opera diariamente e liga Cariacica, próximo de Vitória no Espírito Santo, a Belo Horizonte. Possui mais de 600 km de extensão e a sua viagem completa dura 13 horas e margeia o Rio Doce, possuindo 28 paradas de Vitória até Belo Horizonte. Transporta mais de 1 milhão de passageiros por ano e as passagens variam de R$ 70 a R$ 100 reais, variando do trecho também. A segunda é a Estrada de Ferro Carajás, com cerca de 870 km de extensão. Atualmente é a maior linha de trem de longa distância de passageiros no Brasil inteiro. Inaugurado em 85, transporta cerca de 300 mil passageiros por ano e faz ligação de São Luís no Maranhão até Paraupebas no Pará, passando por 25 povoados ao longo de quase 16 horas de viagem. O valor da passagem varia por trecho de R$ 80 reais até R$ 150 reais. E a parte mais triste desse vídeo é que nem sempre foi assim. No século passado, até os anos 70, nós tínhamos uma linha de trem que ligava Brasília, passando por Goiás, Minas Gerais e chegava em São Paulo e até Santos, né? Na verdade. Durante um bom tempo no Brasil foi normal você viajar a longas distâncias de trem. E parte desse trajeto que as linhas de trem faziam, hoje estão sendo cobertas por linhas de ônibus. O que, intuitivamente, parece um atraso civilizacional, podemos dizer assim. Existem estudos que comprovam que nos anos 70, mais de 90 milhões de pessoas usavam as linhas de trem anualmente. E hoje, 20 anos depois, esse número é de 1,5 milhão de passageiros por ano. E esses números só são como são porque as ferrovias já não existem mais, infelizmente. Durante os anos 60 e 70, houve uma troca das ferrovias pelas rodovias no Brasil inteiro. Inspirado pelos americanos, o governo brasileiro, personificado por Kubitschek, mas não somente por ele, com seu projeto de 50 anos em 5, que teve em seu governo um grande apelo para a indústria automobilística, sendo assim, obviamente, um incentivo direto à expansão das rodovias pelo Brasil. As pessoas que compravam os carros tinham que ter aonde andar com seus carros, e as rodovias por onde eles circulavam eram mais baratas de serem construídas do que as ferrovias. Em 61, no último ano do mandato de Kubitschek, as rodovias pavimentadas triplicaram de 3.000 quilômetros para 10.000 quilômetros. Ao mesmo tempo, o avião se popularizou muito, diminuindo a demanda de passageiros de trem de longa distância. E também durante os anos 60, 70 e 80, o regime militar pesou pelo rodoviarismo em detrimento das ferrovias, que eram mais custosas. E agora nos deparamos com um cenário onde que as ferrovias, os trilhos onde passavam já não existem mais. Ou melhor, alguns trilhos ainda existem, mas estão nesse estado como o da funicular, que hoje é um lugar para fazer trilha. Tem uns doidinhos aí que às vezes vai lá tirar foto, vai fazer essa trilha. Eu já fiz ela, é bem perigoso e tal, eu não recomendo pra ninguém. Mas o que eu mais senti assim mesmo do coração foi uma tristeza. Uma tristeza de ver um monumento histórico daquele, que foi feito em uma certa época, então tem um estilo tudo certinho, e que hoje tá podre. Hoje é basicamente um lixo, são apenas fragmentos do que um dia já foi, e da glória que um dia já teve.
Eu fico pensando no tanto de trabalhador que não morreu lá naquela obra, para hoje estar assim, inutilizada e não ter nenhum valor, nem mesmo turístico. É muito triste, de verdade. Nesta parte do vídeo, eu gostaria de dar um pouquinho de esperança pro povo e falar sobre alguns projetos de trem de longa distância no Brasil atualmente. Em São Paulo temos o trem Intercidades, o famoso TIC, e existem projetos de levar a ferrovia para São José dos Campos, para Campinas, para Sorocaba e para Santos. Inclusive tem projetos de levar para o interior também de São Paulo, mas eles não são muito falados. A nível nacional, o governo federal nos últimos anos lançou novas propostas de linha de passageiros de longa distância. Então lá na Bahia tem Salvador para Feira de Santana, que são 107 km. No Maranhão tem São Luís para Itapecurumirim, 116 km. De Fortaleza para Sobral em 240 km. De Brasília para Lusiânia, com 62 km. No Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande até Pelotas, com 64 km. E também tem uma que é de Porto Alegre para Gramado, e uma que eu acho super necessária, que seria de Londrina para Maringá, com 133 km. Mesmo com todo esse histórico ruim e negativo que o Brasil tem, eu espero que o poder público se empenhe em construir novas ferrovias que sejam de fato úteis aonde tem demanda e onde que as pessoas precisam se locomover, por um transporte mais eficiente, mais seguro e mais limpo, e também mais econômico. E eu peço para você que assistiu esse vídeo inteiro, que curta, comenta, compartilha e que, se puder, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.